Ora, segunda-feira, dia 27 de janeiro, meus amigos, estamos a uma semaninha para o fecho do mercado. Temos aí algumas coisas a ficarem definidas e certamente vamos ter muitas mais. Vamos lá então começar pela novidade, não é bem novidade, mas pela confirmação da novidade. Temos Martin Anselmi oficializado como treinador do Porto, fez a sua conferência de apresentação ali à hora do almoço, ao final de manhã, foram explicadas algumas questões lá da situação do Cruz Azul. Certamente teremos tempo para falar sobre essa questão entre o Futebol Clube do Porto e o Cruz Azul, o dirigente que desapareceu, os 3 milhões e papel. Vi uma notícia, só em jeito de curiosidade, vi uma notícia genial na imprensa mexicana que dizia que a tal proposta que era ofensiva do Porto pelo treinador eram 250 mil euros, uma marcação de um jogo particular, tipo FM, mas esta é a melhor parte, portanto 250 mil euros, um jogo particular, e eles escreveram isto: 250 mil euros, um jogo particular e um jogador chamado Alan Varela. Portanto, o Porto ia dar o Alan Varela 250 mil euros e a marcação de um particular pelo treinador. Nossa Senhora, que sem noção, como se costuma dizer. Oficializado, para já 3 milhões de euros, logo se vê se isto depois vai incrementar em alguma coisa. Contrato até 2027, o treinador argentino de 39 anos, boa pinta, vamos ver como é que as coisas vão correr. Tem zero experiência no futebol europeu, já falámos aqui sobre esta situação, uma aposta de grande risco por parte de André Vilas-Boas, não há como negar isto, é de grande risco por parte de André Vilas-Boas. Acho que é mais arriscado até do que a contratação de Frederico Varandas do Amorim naquela altura. Vamos ver como é que corre, esperemos que corra bem, porque precisamos de ideias novas no futebol português. É o primeiro treinador estrangeiro do Futebol Clube do Porto pós Roland Lopetegui e, teoricamente, será o primeiro treinador do Futebol Clube do Porto a jogar em 3 centrais desde Quadriense, quase há 20 anos. Vamos ver. Saltando para o Sporting, vamos falar de Amar Dedić. Amar Dedić, que pertence aos quadros do FC Salzburgo, do futebol austríaco, do Red Bull Salzburgo. Eu disse FC, que estupidez. Red Bull Salzburgo. Ora, qual é que é aqui a questão? A imprensa austríaca voltou a apontar este lateral direito internacional pela Bósnia ao Sporting. Ele está avaliado em cerca de 20 milhões de euros, portanto diria que é um bocadinho fora da cogitação do Sporting, nunca se sabe, mas a imprensa austríaca diz que o Sporting voltou ao ataque. Sabemos que o Sporting já perdeu 2 laterais direitos, o Alberto e o espanhol, que agora não me lembro o nome. Agora poderá estar então a olhar aqui para este lateral direito do Red Bull Salzburgo, ele que fez toda a formação do Salzburgo, mas é bósnio e é internacional pela Bósnia, é titular naturalmente no clube austríaco. Falamos de Amar Dedić, lateral direito de 22 anos. Poderá ser o alvo. Sabemos que o Sporting está no mercado por um lateral direito, mas também por um extremo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Quem deve sair do futebol português é Jan Niklas Best, na Alemanha, e também o Jornal Record garantem que está fechado. Best já não é opção para o jogo com a Juventus do Benfica e vai rumar ao Friburgo por 10 milhões de euros. Eu diria que é o desfecho natural de um jogador que, quando veio da Alemanha para Portugal, vinha aqui num trajeto de afirmação no futebol alemão, tinha sido chamado à seleção alemã ainda que não tivesse jogado, mas estava já com um elan muito grande no futebol alemão. É uma aposta de Roger Schmidt. Quando perde a titularidade e quando deixa de ser opção, é natural que seja um jogador com ainda grande mercado na Alemanha, e aparece aqui o Friburgo. Aqui a questão é que o Benfica vai receber mais do que pagou por ele, segundo se diz na Alemanha. 10 milhões de euros é o valor que o Benfica vai receber pela venda do Jan Niklas Best, este ala esquerdo, lateral, extremo esquerdo, de 26 aninhos, vai regressar então ao futebol alemão. Quem vai regressar ao futebol grego é André Horta, oficializado, deixa o Braga e ruma ao Olympiacos, onde já tinha estado na segunda metade da temporada passada. O valor dos 10 milhões de euros de cláusula realmente não se confirmaram. Eu estava a achar muito estranho aquele valor, acho que falámos disto no sábado e eu estranhei o valor tão alto. Agora sim, oficial, é uma obrigação de compra de 2,5 milhões de euros. Portanto, André Horta vai deixar de ser o jogador do Braga. Em definitivo, o André, que está ligado ao Braga já há muitos anos, na altura ele
Vitória, depois Benfica, depois ainda vai ao Braga empréstimo, vai depois para os Estados Unidos e regressa a Portugal em 2019 e é desde 2019 que está ligado ao Sporting Clube Braga, mais ou menos utilizado. O que é certo é que é um jogador que foi sendo importante no Braga. Este ano até começou a época muito perto de ir para o Olympiacos, depois não foi para o Olympiacos, depois com a mudança de treinador do Braga houve ali uma aposta, mas entretanto também perdeu algum espaço, e o Carvalhal rasgou bem na conferência de antevisão à Boa Vista, disse que ele não estava comprometido e que estava sempre até o comparou a Vítor Batista, o saudoso Vítor Batista, até achei uma comparação um bocadinho sem nexo, mas pronto. O que é certo é que André Horta vai jogar no Olympiacos, onde jogou na segunda metade da temporada passada. Ainda em Portugal, dizer que o Moreirense está muito perto de contratar Joel Jorquera, avançado, pertence ao Eldense, segundo se diz na imprensa nacional, é reforço confirmado, irá fazer exames médicos e será oficializado nos próximos momentos, ou dias, vá. É um jogador que, como disse, pertence então ao Eldense, leva 19 jogos, 2 golos, assim é que está correto. É um extremo esquerdo de 24 anos, está a atuar na segunda divisão do futebol espanhol e o Eldense está até nas últimas posições dessa segunda liga espanhola. É reforço, confesso que não conheço, vamos ter de esperar para ver quem é este Joel Jorquera. Vamos lá para fora, temos muita coisa. Renato Veiga já está em Turim, exames médicos, provavelmente ainda hoje ou amanhã será oficializado como reforço da Juventus, empréstimo sem opção de compra, empréstimo que até prevê que o jogador regressa ao Chelsea antes do arranque do Campeonato do Mundo de Clubes para poder ser opção também nessa competição. O Renato, que foi contratado este ano ao Basileia, até foi uma surpresa na altura, o Chelsea pagou 14 milhões de euros. A verdade é que ele já leva 18 jogos, mas já falámos aqui algumas vezes desta inflação de jogos em jogadores do Chelsea por causa da Conference League. No campeonato tem jogado pouco, agora vai ser reforço da Juventus, a não ser que chumbe nos exames médicos. Já que estamos em Itália, vamos falar de Paulinho Dybala, que vai ficar pelo menos mais um ano na Roma. E porquê? Porque ele tinha uma opção, não é uma opção, mas tinha uma cláusula de renovação automática se atingisse, em Itália dizem que era aos 25 jogos, ele atingiu os 25 jogos e renovação automática mais um ano, portanto vai ficar ligado com a Roma pelo menos até 2026. Ele tinha contrato apenas até ao final desta temporada, ele que esteve até perto de sair na altura para a Arábia, já não me lembro, mas acho que era qualquer coisa assim. Acabou por ficar e agora tem mais um ano de contrato. Falamos de um jogador que está na Roma há 2 temporadas e meia, não é? E este ano leva 25 jogos, 5 golinhos e 3 assistências. Agora, a novela, podemos usar a novela, não temos usado, vamos usar agora, dá trabalho ali à malta da edição, bota! Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caras. Novela brasileira da Globo, ou da Record, pode ser, o que queiram. Neymar, no Brasil dizem que está fechado e que o jogador já tem viagem marcada para São Paulo, neste caso para o Santos, para quarta-feira. Quarta-feira então é esperado Neymar no Brasil. Segundo se diz no Brasil, ele vai rescindir contrato com o Al Hilal e assinará meio ano com o Santos. Meio aninho, tentar recuperar a forma e depois, eventualmente, ir para o outro lado. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que é certo é que Neymar vai então sair, ou certo, não é certo, mas no Brasil se dão como certo que Neymar vai sair então do Al Hilal, onde realmente foi passar umas belas numas férias. Passou bem mais tempo nas salas de recuperação, certamente, do que nos relevados. E Neymar, então, como caiu a carreira de Neymar? Bem, poderá então estar a caminho do Santos, regressar a casa. Ele que, como sabemos, saiu do Santos na altura em 2013, depois de épocas brutais ao serviço do clube santista. Depois foi para o Barcelona, ganhou o que ganhou no Barcelona, Paris Saint-Germain e depois Al Hilal. Despede-se então, ou regressa neste caso ao futebol brasileiro, depois de muitas conquistas. Ele ao serviço do Santos ganhou a Copa do Brasil. Na altura, a dupla de ataque, não sei se era bem a dupla, mas sei que eles estavam juntos lá, era Neymar e Robinho, duas das grandes figuras do Santos. Robinho caído em desgraça, mas é um regresso interessante. Neymar, então, quarta-feira é esperado no Brasil para assinar com o Santos, do estado de São Paulo. Quem está muito perto de perder o seu lugar é Ange Postecoglou, que está na iminência de ser despedido do Tottenham. O treinador australiano não
estará perto ou não resistirá aos maus resultados, nomeadamente no... Ai, caraças, agora carreguei aqui num botão que não devia ter carregado. Não estará a resistir aos maus resultados. O Tottenham está aqui numa série de 3 derrotas seguidas no campeonato e, segundo se diz, a Inglaterra vai ser despedido nos próximos dias da equipa londrina. O Tottenham que vai trocando treinador, não é? Eles neste momento, isto é chocante, são 15º, eles estão 8 pontos dos lugares de descida, conseguem estar ainda pior que o Manchester United e sabemos que não é clube a nível de investimentos para estar nestes lugares. Portanto, aqui o nosso Mr. Ange está muito perto de ficar disponível no mercado. É um treinador que na altura, quando foi para o Tottenham, foi uma grande surpresa, porque é verdade que ele tinha feito coisas interessantes no Celtic. Eu acho que ele tinha sido campeão no Celtic, acho não, certeza que foi campeão no Celtic, mas fora o Celtic tinha andado aí pela Austrália, pelo Japão, portanto foi uma grande surpresa a aposta dele. Primeira época ok, a segunda época as coisas estão a correr extremamente mal. Já que estamos em Inglaterra, vamos falar de James McAtee, que é uma das grandes promessas das camadas jovens do Manchester City, que tem jogado, é um médio centro que já leva 14 jogos e 5 golos na equipa de Pep Guardiola, mas segundo se diz, não está totalmente segura a sua continuidade. Porquê? Porque o Leverkusen está a olhar para a sua contratação. Fala-se aqui de um empréstimo com uma opção de compra. O jogador tem contrato apenas mais 1 ano e meio e, segundo se diz, ou lhe garantem que será uma opção com muita regularidade. Ele tem apenas 22 anos. Ou então ele prefere sair para jogar com mais regularidade, o que faz todo o sentido. É um jogador que poderá então estar a caminho do Leverkusen. Fala-se desse empréstimo com opção de compra. Os valores da opção de compra variam um bocadinho. Há quem fala dos 20, há quem fala de 30. Portanto, há aqui algum confronto de ideias entre o mercado, entre a imprensa alemã e a imprensa inglesa, mas andará nesta casa, né, dos 20 milhões, mais coisa, menos coisa. É um jovem que tem apenas 22 anos, é internacional sub-21 inglês. Os números eles são muito interessantes, ele faz muitos golos para quem é um médio, ele, obviamente tem uma boa capacidade de chegada à área, mas já sabemos, né, no Manchester City, com os jogadores que eles têm, estamos a falar dos Bernardos, dos Gundogans, dos mais quem? Kovacevic, Mateus Nunes, Kevin De Bruyne, claro, como é que estava a esquecer de Kevin De Bruyne, e ainda há de regressar o Rodri para o ano, portanto não é fácil fixar e, portanto, ele estará disposto a sair. Vamos saltar para o futebol meio italiano, meio brasileiro, porque Danilo é dado certo como reforço do Flamengo, o lateral ex-Futebol Clube do Porto, que está há muitos anos na Juventus, curiosamente também passou pelo Manchester City. Vai então rescindir com o Clube do Turim, isto já sabíamos, o próprio Tiago Mota já tinha anunciado isso. Não sabíamos para onde é que ele ia, aparentemente vai jogar para o Flamengo e irá assinar naturalmente a custo zero. Falamos de um jogador que já passou por grandes clubes, fez parte, por exemplo, do Santos de Robinho também, depois vai para o Futebol Clube do Porto, onde foi um dos grandes laterais da história recente do Futebol Clube do Porto. Real Madrid, City, está há 5 anos e tal na Juventus, na altura foi contra... Eu acho que foi no negócio do Cancelo, ou não foi? Tenho essa ideia, não me vinculem totalmente a esta frase, mas eu acho que foi no negócio do Cancelo. Ou se não foi no negócio do Cancelo, foi assim uma troca de género, ok, se vem o Cancelo, então o Danilo tem que ir embora. Acho eu, já não me lembro concretamente, não me julguem pela minha memória não ser tão espetacular como já foi. Mas a minha memória é boa para falar de Jorel Ato, o lateral central, mais até central do que lateral, holandês, ou neste caso neerlandês, que está na mira do Liverpool. Fala-se aqui em 30 milhões de euros. É um jogador que aos 18 anos já é titular no Ajax há 2 anos, portanto esta é a segunda época de titularidade dele, portanto aos 17 anos ele já era titular. É um daqueles craques da FM que todos nós tentamos ir buscar quando começamos em boas equipas. É também internacional já pelos Países Baixos. Falamos de um jogador com uma ascensão meteórica no futebol neerlandês e que é visto como um dos grandes centrais do futuro do futebol mundial. Portanto, o Liverpool está disposto a comprá-lo já, fala-se em 30 milhões de euros e, segundo se diz, tanto em Inglaterra como nos Países Baixos, é o único alvo do Liverpool até ao fecho no mercado e estão dispostos a pagar 30 milhões de euros para o Jorel Ato poder, quem sabe, suceder a outro grande central neerlandês, se calhar um dos melhores centrais neerlandeses da história, o Virgil van Dijk. Se calhar não, certamente é um dos melhores centrais neerlandeses da história e, portanto, o
Jorel Ato pode muito bem ser o sucessor de Virgil van Dijk. Para fechar, duas coisinhas, falamos primeiro de Jota, que foi oficializado como regressado ao Celtic de Glasgow, o Jota que realmente explodiu na altura no Celtic quando estava emprestado pelo Benfica e depois em definitivo. Depois teve uma mudança surpreendente para o Al Ittihad Jeddah, está de volta agora à casa e volta ao clube onde realmente se tornou uma das grandes figuras recentes. Ele ainda, ou durante uns tempos, foi a venda mais cara do futebol escocês, na altura quando o Celtic o vendeu ao Al Ittihad Jeddah. Na altura foram perto de 29 milhões de euros, um bocadinho mais do que isto. E agora está de regresso ao Celtic. Ora bem, ele foi englobado no negócio do japonês avançado Furuhashi, assim é que está correto, desculpem. Foi então envolvido nesse negócio. Kyogo Furuhashi foi do Celtic para o Rennes, terá custado cerca de 12 milhões de euros e o Jota foi incluído nesse negócio. Ele praticamente não jogou na equipa do Rennes, participou apenas em 10 jogos e foi titular. Nunca foi titular. Foi titular em 3 jogos destes 10, portanto, muito poucos minutos. Falamos de 360 minutos. Portanto, não estava a contar particularmente muito para o Rennes. E agora segue para um clube onde realmente foi feliz. Assinou um contrato de longuíssima duração até 2030. Quer dizer, mais ou menos, tendo em conta que já estamos em 2025. Assinou um contrato de 5 anos e meio. Não, 4 anos e meio, sim, é que está correto. 4 anos e meio. Bem, malta, vamos saltar para o futebol feminino. Primeira vez, não sei se é a primeira vez que falamos de futebol feminino, mas não há de ter sido muitas. E porquê? Porque há recorde no futebol feminino. Falamos de Naomi Girma, que se tornou exatamente ontem, a venda ou a transferência mais cara de uma jogadora de sempre. Foi a primeira jogadora da história do futebol a custar mais de 1 milhão de euros. Custou cerca de 1,05 milhões de euros. Ela trocou os San Diego Wave dos Estados Unidos pelo Chelsea e tornou-se então a primeira jogadora a custar mais de 1 milhão de euros. Não vou aqui fingir que conheço, mas dizem-me que é craque. Falamos de uma defesa, também pode jogar a médio, internacional norte-americana, e bateu, isto é importante, bateu Rachel do Madrid CCFF para o Bay, que custou essa 800 mil euros, e aqui a Girma custou mais de 1 milhão. Portanto, a venda mais cara, a transferência mais cara do futebol feminino de sempre. Estava aqui a ver esta Bay, Rachel Kundananji da Zâmbia, era a contratação mais cara da história do futebol feminino. Foi contratada em 2024 pelos Bay FC dos Estados Unidos, ao equivalente ao Real Madrid, acho eu que é o Real Madrid, e custou os tais 800 mil euros. Esta agora ultrapassa em mais de 200 mil e pela primeira vez o futebol feminino tem uma transferência de 1 milhão de euros. Portanto, estou muito curioso para ver se isto vai fazer crescer a tendência, porque o futebol feminino está num crescimento muito importante. Eu confesso que não sigo muito, mas a malta aqui do futebol feminino, nós temos um podcast de futebol feminino, vai-me dizendo que gradualmente isto vai ser mais normal, e portanto é interessante ver uma jogadora a custar mais de 1 milhão de euros, especialmente porque não é avançada, não é? A outra era extremo, esta é central, médio defensivo, portanto, interessante, Gostei, passaram-me esta informação. Eu confesso que ontem não apanhei isto já foi ontem, mas falamos hoje da contratação mais cara do futebol feminino, esta internacional norte-americana. Os meus parabéns. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de França, ao serviço certamente. Vai para as pentacampeãs inglesas. O Chelsea é pentacampeão. Muito bem. Contrato de 4 anos. Até 2029. Muito bem. Fechamos então com o futebol feminino. Teremos certamente muita coisa para falar ao longo desta semana, porque já falámos aqui, última semana de mercado. Ontem foi um dia interessante. Aquela conferência do Bruno Lage, malta, eu já vi coisas muito estranhas no futebol. Aquela conferência foi das coisas mais... Uou, o que é que está aqui a acontecer? Não sei se partilham da minha opinião. Vou expor aqui a minha opinião. Eu acho que é o
ouçam, e é só a minha opinião, parece-me, a forma como tudo isto aconteceu, que a direção do Benfica atirou o Bruno Lage um bocadinho assim às feras, eles, para desgastar a imagem dele, já a começar a preparar a substituição, porque aquilo não foi nada, malta. Aquilo, desculpem lá, a quem é benfiquista, eu não compreendi o que é que aconteceu ali. Estamos a falar de um áudio que circulou nas redes sociais, ok, onde ele diz algumas coisas que se calhar não devia ter dito, ou devia ter dito, não sei, ele achava que estava na sua intimidade, mas fazer uma conferência para justificar um áudio que caiu na net, pá, confesso que nunca tinha visto. Bem, vamos embora, malta. Isto tudo está em 00.pt, tem lá análise a essa situação e também a apresentação do novo treinador do Porto, portanto temos tido aí uns dias bem cheios. No que diz respeito ao mercado, voltaremos amanhã. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol, exceto quando há uma conferência de imprensa como aquela. Essa sim foi a minha parte favorita do domingo, mas o mercado também.